Fala, turma! Turma, beleza? Turma, hoje a gente vai fazer a revisão de um assunto que provavelmente vai cair e no final tem resolução de questão, então fique até o final. Gente, domingo teve a prova de todos os cargos sem ser auxiliar administrativo e eu acertei no meu Instagram várias questões. Então você que ainda não me segue no Instagram, gente, segue o link lá, porque eu vou fazer novas questões, premonições no meu Instagram, onde eu acertei praticamente 5 questões dos estatutos, tá? Questões igualzinho que foi cobrado. Você vai ficar na frente dos outros que não estão acompanhando o Instagram, tá? Então siga no Instagram, link na descrição. Gente, vamos lá, mas antes de falar pra você, ó, ainda tá disponível esse pacote, 650 questões comentadas, tá com valor promocional, tá, gente? Baixei para essa semana. Temos aqui também a revisão de conhecimento específico, todo o assunto de conhecimento específico, tá? E ganha de bônus as revisões ao pacote anteriormente, também tá no valor promocional. E a gente tem agora novidade, super revisão, premonição para os cargos de auxiliar administrativo com todas as disciplinas, isso mesmo, gente, todas as disciplinas aqui. E essa revisão que você vê hoje é parte dessa revisão completa, legislação municipal. Gente, e o valor, inclusive, se comprar agora, 197 por 47 apenas, isso mesmo, gente, é somente R$47 lá abaixo. Abraço. Turma, vamos continuar. E agora a gente vai falar desse assunto que ele cai bastante, né? A gente vai falar, professor, qual assunto não cai, né, geralmente? Gente, por isso que aqui a revisão é os tópicos que mais cai. E aqui cai pra caramba, mas é bem simples aqui. Responsabilidade, você não vai errar mais com essa aula. Vamos lá, primeira coisa que ele fala. Artigo 188. Responde de forma civil, penal e administrativamente pelo exercício regular de suas atribuições, né? Quem? O servidor. Então, eu coloco aqui, gente. A responsabilidade, ela pode ser uma responsabilidade civil, ela pode ser uma responsabilidade penal e pode ser uma responsabilidade administrativa, beleza? Se o servidor pratica um ato irregular, ele pode responder na seara civil, penal e administrativa. E ele fala ainda, as sanções decorrentes dessas responsabilidades, elas são cumulativas e elas são independentes entre si. Independentes entre si. Beleza. Professor, como assim? Vamos lá. João, que vai ser nosso personagem, servidor público, aproveita o final de semana, vai na sua repartição pública e subtrai os computadores. Gente, João praticou um ato irregular de suas atribuições. Ele pode responder civilmente, ter que ressarcir o prejuízo ao erário que ele causou. Ele vai responder também penalmente, no caso responde pelo crime de peculato, e de forma administrativa, pode ter uma penalidade de advertência, suspensão ou demissão. E ainda fala o seguinte, ó, que as sanções elas são cumulativas, ou seja, ele pode responder, ela pode ser punido na civil, na penal, administrativa, nas três ao mesmo tempo. Tem que ressarcir, responder, ser condenado pelo crime e ter uma penalidade de demissão. Elas são cumulativas e elas são independentes entre si, ou seja, ele pode ser também absolvido em uma e, no caso, condenado em outra. Uma decisão de uma não interfere na outra, ou seja, são independentes entre si. Esse assunto, quando ele cai geralmente letra de lei, eles vão colocar as responsabilidades civil, penal e administrativa não são cumulativas ou não são independentes entre si, tá? E, gente, aqui, ó, quando fala que as sanções elas são independentes entre si, o que vai acontecer? A gente vai ver no final, na responsabilidade administrativa, existe uma exceção onde a responsabilidade administrativa ela pode ser afastada pela responsabilidade penal, só que calma que a gente vai ver lá no final. Gente, vindo isso aqui, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver cada uma, começando pela responsabilidade civil. Primeira pergunta que vai estar na sua prova, na responsabilidade civil. Vai perguntar, o que aconteceu com a responsabilidade quando ela olhou no espelho? A responsabilidade civil, tá, gente? Só para quebrar o gelo nessa momento de distração de vocês, para essa piada aí, nível cacete e planeta, né? Para quem não é da idade, é uma piada considerada sem graça. Gente, vamos lá. Então, vamos começar sobre a responsabilidade civil. E aqui, o que ele vai falar pra gente? Ele fala, a responsabilidade civil pode ser de um ato
omissivo ou comissivo. Pode ser doloroso ou culposo. A gente vai explicar cada um. Pode, nesse caso, causar prejuízo ao erário ou a terceiros. Beleza, né? Então a gente tem essa informação. Vamos lá ver o que significa isso. Pode ser de um ato omissivo, é um não fazer ou comissivo. Então, vamos lá. João subtraiu os computadores. Ele é um ato omissivo, ou seja, é uma ação. Ele subtraiu, ele fez. Omissivo. O chefe dele sabia de tudo e não denunciou o Joãozinho. Ou seja, o chefe dele foi omisso, não fez. Doloso. Joãozinho quis subtrair os computadores. Culposo. O vigia dormiu e esqueceu a porta aberta. Ele foi negligente. Vai responder de forma culposa. Ao erário, que é a administração pública, ou a terceiro, que é um particular, tá? Que a gente vai ver um pouquinho melhor sobre isso nos parágrafos seguintes. Vamos lá. Gente, o que ele fala pra gente ainda? Ele fala que quando for ressarcir o erário na responsabilidade civil, a indenização do prejuízo dolosamente causado ao erário somente será reparada na forma do artigo 63, na falta de outros bens que segura a execução. Então ele fala o seguinte, a prioridade aqui, qual é a prioridade? A execução de bens. Então, a prioridade é que a administração pública, ela execute os bens, tá? A execução dos bens via judicial. Beleza. Só que ele fala sobre a referência ao artigo 63. O que o artigo 63 vai fazer? Vai falar, se ele não tiver bens, o que vai acontecer? Eu posso descontar 10ª parte, tá? A 10ª parte da remuneração, tá? Então, eu só vou descontar a 10ª parte da remuneração se ele não tiver bens para ser executado. Tranquilo sobre esse parágrafo primeiro. Vamos aos seguintes parágrafos, então. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Professor, o que é essa ação regressiva? Eu gosto aqui de mostrar meu talento de desenhista que eu não tenho para explicar esse assunto. Opa, aqui, ó. Então tá lá o servidor público dirigindo o carro da Secretaria de Saúde. Ele não visualiza, tem um pedestre passando e acaba atropelando. O pedestre, tá aqui o pedestre, aqui o sangue rolando, tá? E aqui tá o servidor desesperado. O que eu fiz da minha vida, né? O que ocorre? Esse atropelamento causou um dano. Não causou um dano ao terceiro, que é um particular, que estava passando lá pela calçada. O que vai acontecer? Gerou um dano de 100 mil. Esse servidor ele vai entrar contra quem? Contra o município, tá, gente? Porque o município tem uma pessoa jurídica, então ele tem capacidade processual. Eu não entro contra o órgão e nem contra o servidor, assim como o município. E o município vai pagar esse valor, depois de 50 anos, né? Ele paga esse valor para o particular. Só que o que acontece? A Fazenda Pública vai fazer o quê? Opa, servidor, eu paguei os 100 mil. Devolve para mim esses 100 mil? Isso se chama o quê? Uma ação regressiva. Eu cobro o servidor numa ação regressiva, tá? Beleza, gente? Eu entro com uma ação regressiva cobrando o servidor. Isso é ação regressiva. Tratando-se de dano causado a terceiro, ao particular, responde o servidor perante a Fazenda Pública em uma ação regressiva. Só que é o seguinte, a responsabilidade do servidor tem que ser uma responsabilidade do servidor subjetiva. Ou seja, ele tem que ter agido pelo menos de forma dolosa ou culposa. Dolo ou culpa para essa ação regressiva. Ou seja, aqui, por exemplo, ele estava falando no telefone e acabou atropelando. Ele foi, nesse caso, negligente ao falar no telefone e dirigir. Aí eu posso, a administração, cobrar. Se ele não tiver nem dolo nem culpa, não pode a Fazenda Pública entrar com essa ação que a gente chama ação regressiva. É isso, esse desenho bonito nosso. Aí o que você vai fazer? Você vai aqui cortar, deixar esse desenho para vocês e a gente vai continuar nosso desenho aqui. E agora a gente vai falar do parágrafo 3º. O parágrafo 3º fala: a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ela será executada até o limite do valor da herança recebida.
Vamos lá, eu tenho aqui nosso personagem Joãozinho. Joãozinho, ele tem um filho, Joãozinho Júnior. O que é que Joãozinho é? Um carinha, um político, não, né? Um servidor corrupto. Um servidor corrupto que desvia dinheiro da administração pública. E aqui ele tem o seu filho, que a gente chama ele de sucessor. É o sucessor Joãozinho Júnior do nosso Joãozinho, personagem aí, servidor público corrupto que desvia dinheiro. Então o Joãozinho desviou 500 mil reais, tá, gente? Geralmente eu coloco 1 milhão, mas eu não sei colocar o zero, tá? Desculpe, tá, gente? Eu sou de humanas, não coloco o zero aqui. Então eu coloco 500 mil, que é mais fácil. Beleza, 500 mil e ele sofre um PAD e tem que ressarcir o erário. Só que o seguinte, Joãozinho morre. E Joãozinho tinha deixado 250 mil para Joãozinho Júnior. Vamos lá. A obrigação de reparar o dano se estende aos sucessores e contra eles será executado, só que até o limite do valor da herança. Nesse caso, a administração pública, o município, ele pode cobrar Joãozinho? Pode cobrar Joãozinho, tá? Só que o seguinte, por quê? Porque a obrigação de reparar o dano vai estender ao sucessor dele, Joãozinho. Só que só pode cobrar o quê? Aqui, gente, ó, só pode cobrar o limite valor da herança. Só pode cobrar, nesse caso, quanto? Só pode cobrar, nesse caso, 250 mil, tá? Que é o limite do valor da herança. Tranquilo, gente? Então, isso são os dois parágrafos. Isso que eu faço para explicar é para vocês entenderem, porque quando vocês entendem, vocês memorizam o artigo melhor, mas quando cai, é letra de artigo, mas agora vocês sabem, vocês vão memorizar. Gente, vamos lá então, vamos continuar nossa aula. A responsabilidade penal é bem simples. Você tem que saber o seguinte, ó. A responsabilidade penal, ele vai falar pra gente, ela pode ser o quê? Crime, vai abranger os crimes e as contravenções penais. Beleza? Gente, pessoa, qual a diferença de crime e contravenção? Gente, eu não preciso saber isso. Eu tenho que saber que a responsabilidade penal vai abranger crimes e contravenções. Mas assim, a diferença básica entre eles, que crime tem pena de reclusão, né? Como bom professor de direito penal, vou dar uma explicação só para vocês entenderem a curiosidade de vocês. Crime tem pena de reclusão, detenção, contravenção tem pena de prisão simples né, multa. Beleza? Com contravenções, o máximo é 5 anos, crimes, o máximo da pena é 40 anos. Geralmente, contravenções são condutas, no caso, são conduta menos grave. Por exemplo, jogo do bicho. Crimes são condutas mais graves, aí você já sabe os crimes que a gente tem. Mas para você, só isso aqui basta. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nessa qualidade. Chegamos aqui na responsabilidade administrativa. E aqui, gente, ó, você tem que saber que esse assunto aqui geralmente é o mais cobrado em prova e eu vou mostrar como é cobrado e como você não vai errar uma questão se cair isso. Então, a responsabilidade administrativa, tá? Ele vai falar, a responsabilidade administrativa resulta de um ato omissivo ou comissivo. E isso aqui a gente já viu, né? Uma omissão, não fazer, ou comissivo, um fazer. Então, tanto o servidor que foi lá e subtraiu os computadores, quanto aquela pessoa que sabia e não fez nada, deixou de fazer, eles vão ter uma responsabilidade. Eles vão ter uma responsabilidade administrativa e pode sofrer uma penalidade. Por quê? A responsabilidade administrativa, qual é a consequência delas? As penalidades. E a gente vai ver daqui a pouco as penalidades, que pode ser a penalidade, as mais comuns, né? Advertência, a gente pode ter suspensão, e a gente pode ter a demissão. E as outras que a gente vai ver depois, a gente vai ver quando vai ver penalidades. Isso é a consequência da responsabilidade administrativa. Beleza, só que o cobrado nesse assunto aqui, ó, resulta da ato omissivo ou comissídio praticado no desempenho no cargo ou função. Lembrar também que é praticado no desempenho do cargo ou função. Ou em razão dele, né? Faltou aqui, mas também em razão dele pode de forma administrativa. Beleza. O que aqui é que a gente vai ver no artigo 193? Você tem que lembrar o quê? A gente não viu, quando a gente viu que as sanções elas são independentes entre si, não vimos isso? É a regra. Só que aqui é uma exceção.
que a gente viu lá dessa independência. Por quê? Porque aqui a responsabilidade administrativa ela pode ser afastada. Quando isso? Ela vai ser afastada pela responsabilidade penal. Quando, vamos ler, ó, a responsabilidade administrativa dos servidores será afastada no caso de absolvição que nega a existência do fato ou da sua autoria. Então, vamos lá. Aqui o juiz ele vai dar uma decisão, uma sentença. O juiz dá uma sentença e essa sentença ela vai ser de absolvição. E aqui os motivos dessa absolvição vai ser duas. Que nega o que, gente? A existência. Nega a existência de o quê? Existência do fato ou sua autoria. Então, gente, nesse caso, essa sentença que o juiz na onde? Ó, aqui vai ser no quê? Na seara que a gente viu, na seara penal. Se o juiz na seara penal, na responsabilidade penal, se o juiz aqui, ó, na responsabilidade penal, na sua sentença absolver por negar a existência do fato ou de sua autoria, ou seja, nega a existência do fato, não ocorreu o fato, ou negar que aquele servidor não é autor do fato, se existir, o que vai acontecer? Aqui, ó, essa decisão ela vai afastar a responsabilidade. Então coloca, ó, ela afasta. Então aqui é uma exceção à regra que a gente viu. Se no caso a responsabilidade penal, a sentença de absolvição, ela negar a existência do fato ou da autoria, ela afasta a responsabilidade administrativa. Então se ele tiver responsabilidade, ele tiver respondendo processo administrativo ou estiver pelo menos já condenado, vai afastar essa responsabilidade do servidor, tá? Aqui é a exceção à regra, que é uma situação lá que afasta, uma responsabilidade afasta a outra. Só que eu tenho que alertar vocês que o seguinte, só afasta dessas duas situações, a absolvição que nega existência do fato e de sua autoria. Se chegar na tua prova e falar assim, o juiz absolveu por falta de provas, afasta? Não afasta. Só afasta nessas duas situações que a gente acabou de ver, que é a sentença de absolvição que nega a existência do fato e sua autoria. Acabou. E esse assunto é o mais cobrado, como a gente vai ver agora uma questão sobre isso, para você não errar mais. Tranquilo, gente? Vamos lá. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de nulidade? Não, né? No processo penal? Existência de prova em sentido contrário? Utilização de provas obtidas por meios legais? Não. Absolvição? Opa! Fica alerta, já é um princípio. Que negue? Opa! A existência do fato? Oba! De sua autoria? Certinho, tá, gente? Somente nessas situações, tá? Essa absolvição, somente a absolvição nessas duas situações. Que nega, de novo, para não esquecer, que nega existência do fato ou sua autoria. Somente dessas duas situações aqui que a gente vai ter, então por isso que a letra D é a correta, somente nesse motivo, não os outros não. Se tivesse uma questão falando, absolvição que por falta de provas, também não estaria correta, porque somente essas duas. Tranquilo, gente?